Uma gambiarra que reduziu os chamados no suporte e ainda aumentou a taxa de ativação em mais de 500%. Seja bem-vindo a mais um episódio do GambiCast. Eu sou o Enzo, Product Manager aqui do GLA, e a gambiarra de hoje poderia dispensar apresentações, mas como ainda pode ter gente que não conhece, e também porque o jabá tem que ser sutil, vale apresentar. O Merlin é a plataforma que dá autonomia aos profissionais de marketing growth para criarem experiências mágicas como quizzes, calculadoras e até ferramentas para recomendação de conteúdo. Logo no início, o Merlin tinha um problema muito claro, que era uma taxa de ativação muito baixa, ou seja, a porcentagem de clientes dividido pela porcentagem de usuários era muito baixa. Menos de 1% dos usuários que se cadastravam se tornavam clientes. Desde o começo eles tinham esse problema muito claro, mas ainda tinha algumas restrições que impediam eles de fazer uma solução mais complexa. A primeira é que eles tinham um time muito enxuto, eram só 3 pessoas para fazer todas as demandas da empresa, e a segunda era que eles tinham pouquíssimos recursos, tanto de investimento quanto de ferramentas disponíveis ali. A solução então foi usar o próprio Merlin para construir o onboarding. Muito aquela história de comer da própria ração que a gente já comentou algumas vezes. Funcionava assim. O usuário se cadastrava e já era redirecionado para uma tela de onboarding, onde o próprio Merlin fazia algumas perguntas e, com base na resposta do usuário, ele já sugeria ferramentas que ele poderia criar que são relacionadas ao problema que ele tem atualmente. Nesse onboarding, eram feitas perguntas como principal objetivo com o Merlin, o quanto a pessoa entende de tecnologia e gambiarra, e se ela gostaria de receber suporte com o time do Merlin. Isso ajudaria na hora de recomendar uma ferramenta. Dando um exemplo, se eu entendesse pouco de tecnologia e meu objetivo fosse gerar mais leads e eu deixasse claro que eu gostaria de falar com alguém de suporte, o onboard poderia me recomendar talvez uma ferramenta de recomendação de conteúdo. Uma ótima forma de gerar mais leads, mas que tem uma certa complexidade ali para ser construída. Antes de ir para os resultados, acho que vale repassar um pouco pelas ferramentas que foram usadas. Nesse caso foi uma só, que foi o próprio Merlin, que foi usado para fazer as perguntas, calcular as recomendações ali e sugerir qual ferramenta a pessoa deveria usar que iria gerar mais valor para ela naquele momento. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores incríveis. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa querida Caffeine Army. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou até mesmo para fazer suas gambiarras. A segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, de marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar processos e ter os dados fluindo entre ferramentas, a Fikion é uma plataforma ideal e com um diferencial muito grande de outras ferramentas que vemos por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. Tem link aqui na descrição para as duas. Falando um pouco sobre resultados, acho que vale a pena dar uma olhada nesses 2 gráficos aqui, que é a diferença da jornada entre os usuários que não participaram ali do onboarding, ou seja, não preencheram as perguntas, não receberam a recomendação, dos usuários que participaram, que fizeram o onboarding ali e receberam essas recomendações. Para os usuários que não fizeram o onboarding, teve uma taxa de ativação de só 1%, enquanto os que preencheram o onboarding e receberam essas recomendações tiveram uma taxa de ativação de 6,76%, chega a ser quase 7% de ativação. E se você comparar ali o 1% para 6,76%, dá um aumento percentual de mais de 500%. É uma diferença muito grande, é um aumento percentual muito grande. Fora que ainda teve 2 impactos. O primeiro é que diminuiu o número de tickets de suporte, ou seja, diminuiu o número de pessoas com dúvidas e dificuldade de entender como que funciona a ferramenta, de conseguir usar e extrair valor dela. Até porque como eles responderam algumas dúvidas e já foi recomendado uma ferramenta pronta ali para eles usarem de acordo com o problema deles, eles já entendiam mais ou menos qual caminho seguir e como usar a ferramenta. Vale ressaltar um ponto que eu comentei ali na parte de restrições, que era como o time era enxuto. Eram só 3 pessoas. Então, o mesmo time que era responsável por desenvolver a ferramenta e até ficar na parte comercial ali vendendo para novos clientes, antes ficava respondendo esses gargalos ali de suporte e ajudando as pessoas a usar a ferramenta. E agora, com essa diminuição, eles conseguiram focar em coisas que davam mais resultado e avançavam, evoluíam ali o produto. Outro ponto que teve muito impacto foi o número de pessoas que depois que foram ativadas, chegaram ali no momento do aha moment, que para o Merlin é quando um bot que o usuário cria fica com 5 ou mais respostas. O insight que eu acho que dá pra gente tirar daqui é que tem vários gargalos no nosso dia a dia que uma vez que a gente bota o esforço e uma única vez, a gente consegue ter impacto em diversos números do negócio. Então no caso do Merlin, a gente tinha um problema sério ali de ativação dos usuários e uma vez que a gente botou energia, entendeu o problema e construiu uma ferramenta que ia ficar funcionando sozinha, sem precisar de manutenção constante, assim que botou na rua, já teve impacto positivo em diversos indicadores da empresa.
seja em número de leads que viraram clientes, seja no número de ativação, e teve impacto positivo até em receita. Então acho que o insight que fica é justamente você buscar esses gargalos e aonde que vale a pena você realmente colocar esforço uma única vez para criar talvez uma gambiarra, uma integração, até uma ferramentinha ali, e que vai resolver o problema e de quebra ainda vai melhorar vários números do negócio. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu te vejo semana que vem, então já se inscreve aqui para você não perder o próximo episódio. Até mais!